Nesse vídeo nós vamos falar sobre irritações nos olhos. Então, seu animal pode estar com o olho vermelho, pode estar com o olho meio fechadinho, então às vezes o animal está com dor, o olho fica um pouco mais fechadinho, ou lacrimejando muito, ou às vezes até tendo algum tipo de secreção. Então vamos tentar diferenciar um pouco cada uma delas e o que pode causar essas alterações e como tratar. Então vamos lá, no primeiro sintoma clínico, que é o olho vermelho. Então, o olho vermelho, ele tende a vir mais de um processo inflamatório. Então, a vermelhidão vem pelo processo inflamatório. O processo inflamatório normalmente está relacionado ou a alguma batida, então às vezes o animal saiu correndo e não conseguiu parar, bateu em algum lugar, ou se coçando, animal que tem muita alergia, acaba ficando raspando a cabeça no sofá ou na cama para coçar, acaba arranhando o olho, ou animal com otite, e quando ele vai coçar a orelha, eles às vezes acabam passando a patinha, a unha no olho e acabam machucando. Então, normalmente, vermelhidão está relacionado à inflamação e a trauma. Outro sinal clínico bem comum é o lacrimejamento em excesso. Então, aquele animal que fica o tempo inteiro lacrimejando. Às vezes tem vermelhidão e às vezes não. O que é bem comum desse tipo de lacrimejamento é o animal que tem entrópio. Então, o que seria o entrópio? Os cílios ficarem para dentro do olho. Então, se a gente olhar ali na anatomia do olho, a gente vê que a pálpebra ela vai ter os cílios e os cílios vão ficar todos para fora. Em alguns casos, isso é virado. E aí, o pelo ali dos cílios acaba ficando raspando o tempo inteiro no olho. Isso é muito mais comum em animais de pelo longo. Então, quando a gente vai avaliar o olho do animal, a gente vê aqueles pelinhos raspando na córnea do animal. Isso gera irritação. O organismo, como forma de defesa, ele acaba produzindo mais lágrima, porque se vocês pensarem, a lágrima ela vai formar um filme protetor. Então, por isso que o animal fica o tempo inteiro lacrimejando. Então, uma das causas bem comuns. Outro sintoma bem comum é a presença de secreção em volta dos olhos. Então, a gente pode ter uma secreção mais esverdeada, mais amarelada e mais acinzentada. Normalmente, quando a gente tem uma secreção mais para o verde, para o amarelo, fica aquela cor até meio fluorescente, demonstra que tem algum tipo de infecção, que tem bactérias ali no olho. E aí a gente vai ter que tratar com antibiótico, identificar a causa e tratar. Vamos lá para o diagnóstico. Então, como que a gente vai fazer o diagnóstico de cada uma dessas doenças? Então, pensar primeiro no entrópio, que é aquele animal que tem os cílios ali, o pelinho para dentro do olho. O veterinário consegue fazer essa avaliação ou a olho nu ou com uma lente de aumento. Então, vocês conseguem fazer até com o celular, passando perto ali do olho do animal, dá para ver se tem pelinho. Alguns animais a gente vê o pelo grudado no olho. Se tiver, existem alguns animais que a gente consegue fazer uma anestesia local ali com colírio e tirar esse pelo com pinça mesmo. Se for bem pouquinho, dá para fazer isso. A cada 3 ou 6 meses o veterinário vai fazer como se fosse uma depilação. E existem alguns casos onde é cirúrgico, onde o entrópio é muito grande. Então a gente tem que fazer uma cirurgia plástica para que esse pelinho que está para dentro, a gente tire um pedacinho de pele e ele fique na posição correta. Então avalie com o veterinário se dá para só tirar o pelinho ou se vai ter que fazer cirurgia do entrópio. Olho seco. O olho seco, existe um teste, o teste de Schimmer, que a gente faz para ver quanto que o animal produz de lágrima. Então é bem facinho, é um papelzinho que você coloca na parte de baixo da pálpebra do animal, só se ele for muito agitado, que é difícil fazer, e ali a gente vai conseguir ver quanto ele está produzindo de lágrima. Então, se está sendo suficiente ou se está sendo insuficiente. Dá para avaliar também, às vezes, a olho nu. Alguns animais chegam no consultório e o olho está completamente opaco. Então, só de você olhar o olho, ao invés de ele estar brilhante, né, ele está completamente opaco. Você já sabe que o animal está com o olho seco. Outra causa seria os animais que têm
o olho mais saltadinhos para fora. Então existem algumas raças, como o Bulldog, como o Shih Tzu, como Lhasa, que tem o olho mais exposto. Esse olho mais exposto vai fazer com que tenha um maior contato com o ambiente. Então pega mais poeira, acaba pegando um pouco mais, sendo um olho mais sensível, porque ele está muito mais exposto ao ambiente. Nesses casos, a poeira consegue grudar ali e aí vai causando irritação. Por último, seriam os machucados, né? Então, o veterinário vai fazer uma avaliação física ali, se o olho está inflamado e se tem úlcera. Então, o inflamado a gente consegue ver fisicamente ali, mas a úlcera a gente vai precisar fazer um teste com colírio que a gente chama de fluoresceína. Então, basicamente, pessoal, toda vez que seu animal tiver qualquer secreção, o veterinário precisa fazer esse tipo de teste, tá? Fluoresceína, ele é um colírio, não tem efeito colateral nenhum. A gente pinga no olho do animal e aí ele cora as células mais debaixo da córnea. Então, se tem algum machucado ali na córnea, a gente consegue ver. Então, se você pingou o colírio, esperou alguns segundos, aquele colírio sumiu, não ficou nenhuma bolinha ali, como se fosse um machucadinho, seu animal não tem úlcera. Pingou, corou, o animal tem úlcera. Então, é um tratamento bem mais complicado. Então, é aí que a gente divide se o animal tem uma inflamação e uma infecção normal, ou se no caso dele já é mais complicado e aí aquela inflamação e aquela infecção já virou uma úlcera. Úlcera seria um machucado bem grande no olho. O animal com úlcera pode ficar cego. Por isso que é tão importante fazer o exame da fluoresceína, tá bom? Às vezes uma úlcera pequena, ela nunca vai ser diagnosticada via olho nu. Então, às vezes, ela era pequenininha, o veterinário não viu, deu o remédio errado, daqui uma semana ela está gigante, precisa para uma cirurgia para o animal não perder o olho. Para finalizar, falando em tratamento, então o tratamento vai ser sempre de acordo com a causa. For entrópio, ou cirurgia, ou tirar o pelinho. Se for olho seco, existem colírios como Optivet, Lacre, Tears, onde a gente pinga o colírio no olho, é uma lágrima substituta, então não tem efeito colateral nenhum. O pessoal fala, mas eu vou ter que usar isso o resto da vida, como se fosse remédio, né? Não, é um substituto de lágrima artificial. Então você pode usar ele o resto da vida. Tem animal que usa uma vez por dia, tem animal que usa 4 vezes por dia. Vai depender do quanto que ele produz de lágrima. Olho seco, olho mais exposto, aí a gente vai avaliando. Então existem alguns animais que em algumas épocas do ano ficam com o olho mais sensível. Existem outros animais que quando, por exemplo, vão no banho-tosa, pré-banho-tosa, a gente pinga o colírio, pós-banho-tosa, a gente pinga o colírio. Vai passear, vai ficar com a cabeça para fora do carro, pré-passeio, pinga o colírio, pós-passeio, pinga o colírio. E aí a úlcera, que cada úlcera vai ter seu tratamento. Lembrando que não pode usar colírio que tenha cortisona se seu animal tiver úlcera. Então, qual é o problema grande aí quando alguém pede uma dica de olho? Se a gente não sabe se tem úlcera ou não, a gente usar cortisona pode piorar a úlcera do animal. Então, o veterinário vai avaliar o tipo de infecção. Tem úlcera? Não vai usar cortisona. Se não tiver úlcera, pode até usar um anti-inflamatório com cortisona, que o animal vai melhorar um pouco mais rápido.